Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar mais de Orlando. Pois é, a gente começou uma série de vídeos aqui no Parkaholic para falar mais a fundo dos parques temáticos que tem lá em Orlando, já que, né, é o grande lugar dos parques temáticos no mundo. A gente falou no outro vídeo um pouquinho sobre quais são os parques e quantos dias é legal você ficar lá. Pra quem ainda não viu, tô colocando aí o link. Hoje a gente vai falar um pouco de quando ir, né? A gente sabe que, obviamente, isso depende de muitos fatores pessoais. Muitas vezes férias das crianças ou férias no trabalho. Mas a gente vai falar baseado no que é bom em Orlando. Primeira coisa que vocês precisam entender quando a gente tá falando de Orlando, e na maior parte dos parques temáticos nos Estados Unidos, é que são os americanos os principais visitantes que vão pra lá. Quando a gente vai às vezes pra Orlando, pra quem já foi, tem a impressão de que só tem brasileiro. Tem muito brasileiro. A gente é o segundo povo que mais visita depois dos americanos e dos canadenses. Mas tem que lembrar disso, que os americanos são sim o povo número 1 que mais visita lá. No caso de Orlando, eles também são turistas na maior parte. Tem muita gente que mora na região, mas em Orlando tem muita gente, como a gente, que gosta de viajar pra lá pra ficar só nos parques temáticos. Um pouquinho de quando é cheio nesse quesito, né? Porque o que é mais agradável? Você ir pra lá com aquelas filas absurdas. Outra coisa que a gente vai levar em consideração quando a gente tá falando aqui das melhores épocas pra ir é a temperatura. Orlando é conhecido por ter temperaturas bem agradáveis o ano todo. Pra quem mora em São Paulo, é muito parecido com o nosso clima daqui. Um pouquinho mais frio no inverno, um pouquinho mais calor no verão. Mas basicamente é isso. Inclusive foi um dos motivos pela qual o Walt Disney escolheu lá pra comprar. A gente fala um pouquinho no outro vídeo. Então isso tudo a gente também vai levar um pouco em consideração. O terceiro fator que a gente leva em consideração quando a gente recomenda quando você deve ir para os parques de Orlando são as ocasiões especiais. Os parques temáticos têm os seus temas, claro, mas eles também se enfeitam e trazem celebrações e festas tematizadas ao longo do ano. Muitas têm a ver com as festas normais que a gente está acostumado, tipo Natal, o Halloween, que é americano. Outras são festas específicas de Orlando. Então a gente vai falar um pouquinho, levando em consideração essas três coisas. Primeiro, quando é mais cheio, muito baseado por conta dos americanos. Segundo, quando tá uma temperatura mais agradável para você ir. Terceiro, as festas e celebrações especiais que acontecem nesses parques de Orlando. A melhor época para ir, disparado, na minha opinião e segundo a maioria dos sites especializados, é entre metade de setembro, primeira quinzena de setembro e metade de outubro. Por quê? Nessa época não tem nenhum feriado americano. O último feriado que acontece é no começo de setembro, chama Labor Day, é o dia do trabalho deles. Isso é uma coisa bem chata dos americanos. A maioria dos feriados deles não tem um dia, que nem o nosso aqui. 7 de setembro, 12 de outubro, 1º de maio. Os feriados deles são todos tipo segunda, terça do mês X. Meio que nem acontece com o nosso Dia das Mães e Dia dos Pais. Essa é a parte chata. A parte legal é que eles têm muitos poucos feriados. Pra eles é ruim, claro, né? Pra gente é bom, porque daí eles viajam menos e lotam menos os parques. O Labor Day, ele é celebrado no dia 5 de setembro, então ele tem uma data fixa. Até novembro não tem mais nenhum feriado de verdade nos Estados Unidos. Então a gente acaba com esse problema da lotação, não tem nenhum motivo para os americanos viajarem mais lá. Segunda coisa que a gente leva em consideração, o clima é ótimo nessa época, gente. O verão norte-americano e o inverno é o contrário do nosso, pensa nisso, né? Eles têm outro hemisfério, tudo ao contrário. Entre junho, julho, agosto, verãozão, que é o nosso inverno, né? Então lá no auge do verão, e o verão lá é bem quente, gente, é bem mais quente, como eu comentei, do que, por exemplo, São Paulo. As temperaturas podem chegar até 40 graus lá, coisa que a gente não vê muito por aqui. Em setembro, esse calor já diminuiu, começa a ficar bem mais agradável pra ir, só que ainda não entrou naquele friozinho chato do inverno deles, que acontece no final do ano. O que significa isso? Temperaturas ótimas pra andar no parque, você não fica naquele calorão, mas você também tá numa temperatura agradável para ir nos parques aquáticos, por exemplo, né? A gente vai fazer um vídeo dedicado a eles mais pra frente, mas existem várias opções de parques aquáticos lá. É bacana você poder aproveitar eles se quiser. Não só isso, dentro dos parques temáticos tem muitas atrações com água, que te molham. Então você não quer estar no meio do inverno, chegar a 5 graus e splash, puf, água na cabeça. Então essa é outra razão pela qual primeira quinzena de setembro a metade de outubro, perfeito pra ir. Último motivo, e é por isso que ele deixa essa época um pouquinho mais curta do que ela poderia ser, é que são a época das celebrações
do Halloween. O Halloween em parque temático é muito legal. A gente já falou várias vezes em diversos vídeos que eu vou colocar aí pra vocês o link. E cada parque comemora de uma maneira, tem uns mais pesados da Universal, com bastante sangue e susto, tem os mais tranquilos da Disney, tem no SeaWorld, tem no Busch Gardens, é muito legal e vale muito a pena ir. Eles acontecem desde a metade de setembro até a época do Halloween mesmo, 31 de outubro, talvez pegando um pouquinho começo de novembro. Uma última coisa que vale a pena falar também, que a gente também tem um vídeo sobre esse assunto, é o Epcot Food and Wine Festival, festival de comidas e vinhos do Epcot. Esse parque já tem muita comida, é bem bacana de visitar para quem gosta de comer, porque ele tem os 11 países e cada país serve a comida típica deles. E ele tem esse festival que é basicamente como se fosse uma festa junina de diversos lugares do mundo. Por que festa junina? Porque tem várias barraquinhas espalhadas, você compra porções individuais e consegue experimentar comida de muito lugar. Esse festival cresceu muito nos últimos anos. Esse ano ele tá gigante, por exemplo, em 2016 ele tá com 62 barraquinhas espalhadas. Tem barraquinha também só de cerveja artesanal local, barraquinha só de sobremesa, tem barraca de comida do Brasil, que os americanos adoram ir lá. Tem barraca de tudo quanto é coisa. Esses são os 3 motivos que essa é a melhor época pra ir. Eu ainda tenho um quarto pessoal, que no final de outubro é meu aniversário. Comemorar aniversário na Disney é tudo de bom. Vocês não têm uma ideia, gente. Depois a gente vai falar disso num outro vídeo. Além dessa época, que época que é bacana pra ir? Logo no começo de janeiro, as pessoas têm um pouco de medo de ir aqui no Brasil porque acham que lá é férias, né? Mas eles têm um sistema diferente do nosso. As férias de verão são compridas, que é esse junho a setembro que a gente comentou. E as férias de final de ano são mais curtas do que a nossa. Então eles só tem mesmo ali a semaninha entre, tipo, perto do Natal, comecinho de janeiro, pegando ali Natal, Ano Novo. Comecinho de janeiro, a galera, ó, vazou dos Estados Unidos, vazou total, foi embora. Então essa época fica bem vazio os parques. O lado negativo é que a temperatura não está tão bacana, ela não tá tão amena, ela já tá no inverno deles lá, então tá um pouquinho mais frio. Ela fica em segundo lugar porque não tem nenhuma celebração, o Natal já passou, eles já estão tirando as comemorações. Então não é tão legal nesse aspecto. A terceira opção, depois dessas duas que a gente já comentou, é entre o Thanksgiving, Dia de Ação de Graças dos americanos, e o começo de dezembro. Então a gente tá falando aí das últimas semanas de novembro até o comecinho de dezembro. Por que essa época é boa? De novo, eles estão focados no Thanksgiving, no Dia de Ação de Graças, que é um feriado que acontece no final de novembro e não tem data fixa, tem que ficar de olho quando ele acontece cada ano. Então eles viajam muito nessa época e eles viajam no Natal, que é quando eles têm essa outra pausa que eu comentei. Eles não vão viajar tanto nessa época, então sim, os parques vão estar mais vazios. O inverno pode já estar meio chatinho, mas ainda vai estar ok, não vai estar tão pesado, então em termos de temperatura a gente tá legal. E a outra vantagem é que, assim como o Halloween, que dura muito tempo, a celebração de Natal nos parques temáticos também dura muito tempo. Ela acontece diversos dias, no caso da festa na Disney, ou mesmo a decoração dos parques, que ficam lindos, e para quem curte Natal é obrigatório ir. Ela fica desde o final, mais ou menos de outubro, começo de novembro, dependendo do parque, até o comecinhozinho de janeiro. Então, se você for aí nesse final de novembro e começo de dezembro, você pega essa decoração e muitas das festas que estão acontecendo, celebrações, paradas especiais, o que quer que esteja. Então eu recomendo também bastante essa época. A última época que eu também recomendaria, que é bem boa, é entre metade de abril, metade de maio, mais ou menos. Temperaturas estão ótimas, ainda não chegou no calorzão do verão, não tem nenhum grande feriado acontecendo aí no meio, mas não tem nenhuma celebração também, tirando novamente no Epcot, que eles fazem o Flower and Garden Festival, que é um festival um pouquinho parecido com o Food and Wine, ele acontece no parque inteiro, só que é dedicado a flores, então tem muito a ver com essa coisa da natureza. No ano que eu fui, por exemplo, tinha um stand que você entrava e tinha um monte de borboleta de verdade, também tem algumas barraquinhas espalhadas pelo parque. Épocas proibidíssimas de ir. Final do ano, entre Natal e Ano Novo, é assim, insano.
Eu sei que muita gente só tem férias nessa época, é pra isso que o Parkaholic e outros sites estão aqui, é pra te ajudar no planejamento dessa época, porque esse é o período que você mais vai precisar de toda ajuda. Dá pra curtir? Dá, mas vai estar insano. Não subestime como os parques vão estar nessa época. Eu trabalhei lá nessa época, né? Eu fiquei, na verdade, trabalhando de novembro até fevereiro. E assim, eram filas quilométricas, Magic Kingdom fechando porque tava lotado. É realmente insano. Bastante frio. A chance de você pegar uma temperatura baixa é horrorosa. Tem a celebração de Natal, só que como eu disse, ela acontece ao longo de novembro e dezembro também, então você não precisa ir necessariamente nessa época. Mesmo o Ano Novo, o show do Ano Novo, a queima de fogos do Magic Kingdom, não é exclusiva desse dia, ela acontece várias noites antes. No ano que eu fui, a única diferença é que eles te davam um chapéuzinho e uma corneta pra você celebrar. Não vale a pena pegar 4 horas no Splash Mountain pra isso. Evite essa época. Todos os outros feriados, como eu comentei, americanos, são bem complicados. Vou tentar resumir alguns deles. Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, que acontece na segunda quinzena de novembro. Checa cada ano quando que exatamente ele cai. Essa semana também vai estar lotado. Bem, Martin Luther King Day, que é dia do Martin Luther King, aquele ativista negro, acontece no comecinho do ano. E President's Day, o dia do presidente, também acontece no começo do ano. Janeiro e fevereiro tem esses 2 feriados, também não tem data fixa, fica de olho quando eles acontecem. Eles têm um outro época no ano que chama Spring Break, pausa da primavera. Curte filme americano, deve ter visto a galera muito louca, saindo pra beber na faculdade, é meio isso. O Spring Break também não tem data muito fixa, mas acontece mais ou menos aí no final de março, começo de abril. Pode ser uma semana na faculdade. O chato é como eu comentei, cada ano você tem que ver exatamente quando são essas datas, eu consigo te dar essas previsões. Outra época bem complicada de ir é no verão norte-americano. Eles vão muito pra lá, porque é quando eles têm mais tempo, né? Quando a galera tá fora da escola, fora da faculdade, então não importa se você é adulto, se você tá com criança, é uma época que todo mundo tem mais tempo pra ir. Eu não recomendo julho, não recomendo agosto. Final de junho já começa a ficar complicado. Filas homéricas, vai enfrentar um calor absurdo. Mesmo a atração de água ou parque aquático às vezes não resolve. E pior, não vai ter nenhuma celebração, uma comemoração muito especial. Eu sei que a gente tá aqui nas nossas férias, né, muitas vezes de julho, mas se for nessa época, fica preparado porque vai enfrentar fila e calor pra caramba. Não recomendo. De resto, gente, tá com dúvida, não sabe que época ir, putz, eu só consigo ir na segunda semana de agosto em 2017 por causa dos meus filhos, por causa do meu trabalho. Escreve pro Parkaholic, entra no site, fala com a gente, estamos também no Facebook, Instagram, Twitter, manda uma mensagem que a gente te ajuda a definir se essa época é boa e como pode fazer para melhorar a sua viagem se você for numa época um pouquinho mais lotada, tá bom? Não esquece de assinar aqui o canal para ficar de olho em mais novidades, vamos trazer mais vídeos de Orlando, mais vídeos da nossa viagem do Parkaholic na Ásia e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!